Estamos hoje num dia muito especial. Eu e meus colegas estamos reunidos para realizar um podcast sobre informações muito importantes. O mês de junho é o mês de conscientização para o lipedema. E muitas informações ainda são obscuras ou não são bem compreendidas. E nós estamos aqui com esses profissionais que têm experiência na área para falar para vocês, para tirar dúvidas de vocês, para ajudar a discernir como conduzir essas doenças. Aqui temos uma pergunta. É lipedema, e agora? O que eu faço? Aonde eu procuro? Como eu vou me tratar? Eu estou com uma doença que não tem cura? Muitas dúvidas eu sei que vocês têm. Muita coisa já foi esclarecida pela mídia leiga, pela mídia científica, pelos profissionais que tem aí, mas ainda falta. E eu trouxe aqui comigo a doutora Gabriela Valori, nutricionista, trabalha com a gente lá no IME. O IME é um instituto que eu idealizei, que eu criei, que eu construí e tenho parceria de outros colegas lá junto com a gente, aonde a gente atende as famílias, as pessoas e atendemos muitas mulheres com lipedema. Gabriela Valori é uma nutricionista que tem muita experiência e eu vou encher Gabriela de pergunta hoje. Se prepara. Bom assim. Estou aqui também com o doutor André Campana. Doutor André Campana é um angiologista, cirurgião vascular, tem grande experiência com lipedema também. E eu soube agora aqui na mesa que ele está inaugurando, acabou de inaugurar um espaço novo, mais amplo, para dar um melhor atendimento às pacientes dele. A gente troca muitos pacientes, a gente tem muitas conversas sobre lipedema. Lipedema é um assunto que encanta demais a gente. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito proveito aqui ouvindo a gente nesse podcast. Né, doutor André? Exatamente, doutor Vídeo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos falar sobre o lipedema. Maravilha. Então, time de peso por aqui hoje, né, gente? Quero convidar vocês a ficar até o final desse podcast, a tirar todas as dúvidas com a gente. Então, vamos falar um pouquinho do histórico do lipedema. Então, o que é o lipedema? O lipedema é uma doença crônica, inflamatória, progressiva da gordura, principalmente do tecido gorduroso, de coxas e 30% também pode apresentar em braços. Essa doença foi descrita desde 1940, mas que não era tido como uma doença. Ela não era uma doença catalogada no CID. Então, não existia como doença, mas existia como uma comorbidade ou como uma alteração clínica, como uma patologia ali que ninguém compreendia direito. Não houve muita repercussão na época, parece que ficou meio adormecido. Isso até por ser uma doença crônica, mesmo que não tivesse cura, essa doença também não matava ninguém. Não matava, entre aspas, né? Quem tem lipedema hoje sabe que, infelizmente, o emocional fica muito abalado quando você descobre ou tem um diagnóstico dessa doença. Por isso que nós estamos perguntando aqui, tenho lipedema, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Quem eu procuro? Com quem eu converso? O que eu vou fazer? Vou me desesperar? Minha vida parou? Minha vida continua? Sabe? Como é que eu vou fazer? O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Então, nós estamos aqui para ajudar vocês, esclarecer vocês. Lipedema é uma doença que se manifesta até em 19% da população. A média no Brasil é 12,9% da população feminina tem lipedema. Isso é o que a gente sabe, é o que a gente consegue dar diagnóstico. Mas eu acredito que esse número é bem maior. Que tem as pacientes que têm uma coisinha, uma condiçãozinha subclínica bem pequena que não dá para dar numa classificação. E sobre a classificação e os estágios eu vou falar daqui a pouco, tá? Primeiro vou explorar um pouquinho meus colegas aqui que estão aqui para isso hoje, para colaborar com vocês. Então, lipedema é uma condição clínica de deposição anormal, porém simétrica, de tecido gorduroso em coxas e pernas, algumas pacientes em braços. É uma condição familiar que tem um caráter genético, mas principalmente está relacionada com um hormônio muito importante na mulher, que é o estrogênio. E
Por ser o estrogênio um hormônio muito importante, o primeiro banho, o primeiro aumento, o primeiro acúmulo de hormônio numa mulher é na primeira menstruação, é na menarca. Quando a mulher começa a desenvolver o corpo dela, as curvas, os caracteres sexuais secundários de realmente se tornar uma moça, de menstruar, de ovular, de reproduzir. Depois, o lipedema pode também se manifestar quando ela começa, às vezes, a tomar anticoncepcional, que é mais um hormônio que ela coloca no corpo dela, e aí sim é um hormônio sintético. E por ser uma doença de condição inflamatória no tecido gorduroso, este produto pode causar mais inflamação ainda. O segundo, terceiro momento de manifestação do lipedema é quando a mulher vai engravidar. A engravida, aquele banho de hormônio também, para segurar o bebê, para desenvolver o bebê, também ela pode apresentar lipedema. Tá? E o terceiro ou quarto seria no período onde a mulher estaria entrando na menopausa. E isso é um assunto interessante, palpitante, porque teoricamente na menopausa os hormônios estão acabando, mas antes deles acabarem, eles entram em desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode, inclusive, e tem estudo científico mostrando que até mais de 50% das mulheres que apresentam lipedema pioram na menopausa. Mas essas mulheres podem fazer tratamento? Eu vou responder para vocês essa pergunta mais no final. Então, eu quero aqui um pouquinho antes fazer algumas perguntas para a minha parceira lá do Instituto, a nutricionista Gabriela Valori. Gabi, gostaria muito que você falasse aqui para a gente como que você, como nutricionista, na nossa equipe multidisciplinar lá no IME, que cuida de mulheres com lipedema, como que você pode ajudar essas mulheres com a sua expertise como nutricionista? Então, doutor Elvídio, a nutrição ela desempenha um papel crucial no acompanhamento dessa paciente, pois ela reduz o perfil inflamatório. Com isso, a gente tem a redução da dor, além de melhorar o fluxo linfático, além de gerar mais energia para essa paciente. Então, a nutrição é o combustível para o organismo para induzir a redução do perfil inflamatório, e que é o ponto do lipedema, né? É reduzir essa inflamação, gerando a qualidade aí de vida da paciente. Então, como eu falei no início aqui, que o lipedema é uma doença inflamatória, crônica e progressiva. A importância da nutrição neste conhecimento e a participação da nutricionista numa equipe multidisciplinar é fundamental. Mas não é só o nutricionista que participam dessas equipes multidisciplinar. Nós temos também aqui um angiologista, que eu vou perguntar para a doutora André. Eu fiz uma colinha aqui para a gente não fugir do roteiro, sabe, gente? Poderia perguntar aleatoriamente, mas eu quero seguir bem um roteiro para ficar bem didático, sabe, André? Para a gente poder ensinar as pessoas como ver o diagnóstico, como se tratar, como se cuidar. Doutor André, como você enxerga o aumento da procura por consultas por causa do lipedema na sua clínica? Acho excelente, formidável. Eu acho que assim, cada vez mais a internet ela vem trazendo informações e eu gosto de fazer uma comparação no vídeo, que é o seguinte: é muito difícil você travar uma batalha quando você não sabe contra quem você está lutando. Então, a partir do momento que você se reconhece com um problema, identifica, tem um diagnóstico certeiro, você já sabe o que você precisa fazer para ter a sua melhora. Então, eu acho muito importante essa conscientização, essa informação que a gente tem passado. Você passa, a gente vê muito na rede social as informações de qualidade, então as pessoas estão curiosas, elas querem se informar, elas querem saber, elas se veem nas mensagens, elas falam assim, olha, falou sobre isso e eu realmente tenho isso. Será que eu tenho lipedema? Então eu recebo na clínica essa paciente fala assim, doutor, eu acho que eu tenho lipedema. Não é porque ela teve um diagnóstico de um outro profissional, não, mas porque ela conseguiu ver nas informações que ela recebe que ela se identifica muito com muito daquilo que é dito. E eu acho isso formidável, você conhecer, identificar para poder fazer o tratamento e viver melhor, viver sem dor. É isso aí.
Não conhecer o inimigo é difícil de combatê-lo, né? A gente tem que conhecer, ver as fraquezas dele, ver os pontos fortes também. E uma das fraquezas do lipedema é que ele é uma doença inflamatória e a gente pode tratá-lo com produtos anti-inflamatórios. Muito bem colocado, doutor André. E E um, isso é muito comum mesmo lá no consultório, porque muitas pacientes chegam, doutora Gabi, eu acho que eu tenho lipedema porque essas celulites não melhoram. E aí eu sempre peço socorro ao doutor Elvídio para ir na consulta para dar o diagnóstico, né? Tem um ponto interessante que o médico ele é muito, por natureza, ele é muito, vamos dizer assim, orgulhoso. Então, teoricamente, existia uma máxima de que o médico não gostava quando o paciente chegava com o seu próprio diagnóstico. Assim, eu acho que eu tenho isso, eu tenho aquilo. E o médico achava, não, eu que tenho que descobrir. Já eu acho o contrário, eu acho muito interessante, eu acho ótimo quando o paciente fala, eu acho que eu tenho lipedema, porque ela está se envolvendo com o problema, ela está buscando soluções. E isso é formidável. André, eu penso como você e dou os parabéns para minhas pacientes que já chegam lá com o diagnóstico pronto, ou inclusive encaminhado por você, mas também elas mesmas olham lá, doutor, eu vi seu Instagram e tudo que o senhor falou eu tenho. Eu vim aqui para ver se realmente eu tenho lipedema. E falando um pouquinho desse histórico da internet, André, aconteceu comigo que eu trabalhava com um cirurgião que fazia cirurgia bariátrica e muitas pacientes dele não emagreciam da cintura para baixo, tá? Por isso as mulheres que têm lipedema também são chamadas de as magras de janela, né? Parece que estão numa janela tão magra, da cintura para cima são magras, mas para baixo são obesas. E ele me cobrava, eu vi, essa paciente não está emagrecendo, o que nós vamos fazer para ela? Eu falei, isso é problema hormonal. Então, fui começar a estudar lipedema. Minha surpresa, quase não tinha estudos de lipedema. Isso foi 2017, 2018, mais ou menos. Né? É recente, porque é uma doença que não era nos ensinados na faculdade. É uma doença que não tinha CID. Foi entrar agora no CID. CID é a classificação internacional de doença, né? Que existe o CID-10, que está lá no seu atestado médico quando você precisa de um atestado. E aí foi ser introduzido e reconhecido no CID-11. Inclusive o CID é EF02.2, muito importante saber disso. Tem outras implicações com relação à doença nesse sentido. E eu comecei a estudar lipedema. Veio a pandemia. Sem ter o que fazer em casa, sem atender muita gente, atendendo uma ou outra, pego eu meus estudos de lipedema e fui estudar. Quando acabou a pandemia, uma querida até neta do Dr. Simar Coutinho, Manuela, me perguntou se eu não tinha alguma aula para dar em São Paulo. E eu estava preparado. 2020 isso? 21? Não, isso foi 2021. 2021. Estava engatinhando ali. Tava engatinhando. E aí, como eu tinha estudado muito e vi que o lipedema era uma doença estrogênio dependente, e eu gosto muito de hormônio, André, talvez você não sabe dessa história, eu falei, bom, peraí, o mundo diz que não pode usar hormônio no lipedema. Eu falei, eu posso usar um anti-hormônio, eu posso organizar esse hormônio dela, fazer uma modulação, porque era uma doença do receptor do estrogênio. O receptor, para quem não sabe, é onde o estrogênio encaixa. No lipedema, esse receptor está desregulado, está defeituoso. Existem dois tipos de receptor, o alfa e o beta. E além disso, ainda tem um outro receptor de membrana da proteína G. Tá? Então, na realidade, tinha essas complicações e eu estudei muito e dei essa aula em São Paulo. Pedi para levantarem a mão quem sabia o que era lipedema. Numa sala de 30, nem 3 sabiam. Infelizmente. Não nos ensinavam na faculdade. Não é que o médico não possa não saber. Ele não pode dizer que sabe sem saber. Então, é muito bacana que a gente tenha a humildade de aprender. Eu não sabia, gente, até um tempo desse. Fui estudar, como eu gosto muito de estudar e dar aula de hormônio, dei essa aula lá. E aí depois, foi no dia 4 de dezembro de 2021. E depois disso veio um boom, porque essa aula foi um sucesso no sentido de que eu estava apresentando uma possibilidade de tratamento com hormônio, coisa que não tinha. E aí com isso foi muita gente falando na internet. Infelizmente, você falou internet, me ocorreu que teve
muitos doutores sábios na internet, muitas pessoas de outras áreas também sábias da internet, querendo fazer milagres com lipedema. Gente, não tem milagre. Lipedema, você tem que olhar todas as facetas da doença. Milagre não tem. E procurar um profissional de referência que estuda, que sabe lidar, tá? E a gente está aqui com essa mesa para esclarecer vocês, para tirarem as dúvidas, para vocês saberem a quem procurar. E aí, a partir daí, veio realmente o boom do lipedema. Eu acabei me recolhendo um pouquinho, não fiquei falando muito, mas agora eu voltei a falar outra vez, principalmente nesse mês de conscientização do lipedema. E depois eu vou trazer uma novidade para vocês. Depois não, agora eu já tenho uns podcasts no forno, uns e-book no forno para sair sobre lipedema do modo geral, lipedema em situações especiais, mas mais no final eu falo mais um pouquinho. Eu quero fazer mais uma pergunta para a Gabriela. Ela falou da inflamação. Gabi, a gente vê muita relação e excelentes profissionais aí falando o quão é importante você cuidar do seu intestino para a sua saúde de um modo geral, né? Para várias doenças. Eu te pergunto, para a gente não perder tempo, não sair do foco, para o lipedema, é importante o intestino? Essencial. O intestino é o ambiente onde serão absorvidas inúmeras vitaminas que controlam o perfil inflamatório, né? As vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12. Se essa vitamina está com baixa absorção, o perfil inflamatório tende a aumentar e o lipedema tem relação com essa inflamação. E outro ponto, que quando o intestino está em desequilíbrio, a paciente acaba reabsorvendo o estrogênio que ela já utilizou e que deveria ser eliminado pelo intestino, e com o intestino em desequilíbrio, a paredinha do intestino fica mais permeável, deixando de ser uma barreira, né? E aí o estrogênio que deveria ser eliminado por esse ambiente passa a ser circulante novamente. E aí essa paciente acaba se tornando mais predominante a esse hormônio e sustentando o perfil inflamatório. Então, além de pensar no combustível energético, né, na alimentação, a gente tem que pensar no ambiente absortivo, principalmente o intestino. Então, parece que o lipedema tem, inclusive, além do caráter inflamatório, um caráter imunológico. E a gente sabe, né, Gabi, que as barreiras do intestino, você falou barreira e peneira, você não falou, mas viram a peneira, às vezes absorvendo coisas que não tem que absorver. Isso afeta o sistema imunológico das pacientes e piora um pouco mais a inflamação. E o lipedema, a doença inflamatória e fibrosa, às vezes dá fibroses nos locais onde o lipedema está instalado. E eu queria saber da Gabi se existe um grupo de alimentos que aumentam o lipedema e se existem alimentos que pioram, e como que a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais aqui? Existem sim os alimentos que pioram essa doença. São principalmente aqueles que bloqueiam a síntese de colágeno, né, a produção de colágeno. A paciente com lipedema tem dificuldade de sintetizar colágeno. Inclusive, eu observo que a pele é até mais fina, né? A pele da perna, principalmente. Então, a gente nota mais Fria essa também, questão, né? isso. Fria, ressecada também. E mais flácida, né? Então, a gente tem que evitar aqueles alimentos que bloqueiam essa síntese de colágeno, como o açúcar, o álcool, os alimentos que induzem a inflamação, como os leites, derivados, o glúten. Não necessariamente que a paciente tenha uma hipersensibilidade alimentar, né? Em relação à proteína do leite ou ao glúten, mas esses alimentos atuam na inflamação do intestino. Então, de certa forma, vai piorar o quadro da inflamação. Gabi está falando sobre um assunto bem específico que a gente chama em medicina, no estudo dos hormônios, chamado estroboloma.
né? Todos os hormônios que a gente utilizou, principalmente o estrogênio, que a mulher já utilizou, que ela teria que ser eliminado, ele é conjugado no fígado. Como tem leigos aqui também ouvindo, ele é grudado num ácido chamado ácido glucorônico. E para ser eliminado pelo intestino, a nossa eliminação hormonal é mais pelo intestino. E o intestino não estando bom, estando agredido por alimentos que a gente comeu sabidamente, alergenos, ou que faz mal para a gente, ou que não tem uma boa digestão, vai tornar o intestino uma peneira e vai deixar passar alguma coisa desses alimentos para dentro da corrente circulatória, tá? E o estrogênio, que é o elemento que hoje é tido como culpado, não só o estrogênio, os receptores do estrogênio, o estrogênio nem tanto, mas os receptores onde o hormônio é encaixado, que estão desequilibrados, e naquela região do lipedema, vai fazer com que aumente mais a atuação desse estrogênio que já deveria ter sido eliminado, trazendo todas as características dessa doença, né, de pele mais fina, mais inflamada, menos circulação. E o André começou falando para a gente aí, começou falar alguma coisa sobre a característica dessas peles da mulher na perna. André, você como especialista, como angiologista, como que você vê isso e como que essas mulheres se apresentam e as queixas de cansaço, de dor que elas têm na perna, já falando da sintomatologia um pouquinho? Sim, o lipedema ele tem diversas formas de se manifestar. A gente tem as formas mais comuns e como tem os estágios que você vai explicar mais para frente, pode ter mais sintomas ligados a isso. Mas de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim, de forma mais geral, a mulher com lipedema ela tem muita queixa de dor nas pernas, ela sente muita dor nas pernas, ela sente uma tendência de reter líquido, ela percebe que o corpo dela varia de peso muito rápido, às vezes em uma festa que ela vai no sábado, uma festa infantil, na segunda-feira ela está com 2 quilos a mais, é uma retenção de líquido muito grande. Uma tendência muito grande a ter roxo com facilidade nas pernas. Elas falam assim, eu nem bato minha perna, nem machuco, ela já fica roxa. Ou seja, existe uma fragilidade capilar ali e dependendo do grau dessa congestão, dessa inflamação da gordura, você vai ter comprometimento dos nervos também, compressão do nervo, compressão do sistema linfático, dando a retenção, dando dor, você pode sentir dormência, você pode sentir cãibras nas pernas, uma sensação de fadiga. É muito comum a mulher com lipedema, por viver com essa dor crônica, essa dor de longo prazo, ela tem um grau de ansiedade maior, são pessoas que vivem num grau de ansiedade maior, então às vezes não tem um sono adequado, não descansam adequadamente, então tem cansaço, fadiga, já vem associado também a esse pacote sintomas como dor de cabeça, algumas têm dificuldade de alteração do fluxo menstrual e por aí vai. Então, para mim, chega como basicamente uma tendência a ter dores nas pernas muito fortes e às vezes até desproporcionais à quantidade de varizes que essas mulheres apresentam. Então, assim, elas falam, eu tenho varizes, mas não chego a ser tantas varizes assim, mas eu sinto muita dor na perna. E ela é tida como se ela fosse muito sensível, uma pessoa, entre aspas, tá? Fresca, o que não é o caso. Ela tem uma tolerância menor à dor, ela sente muita dor. Então, ela acaba sentindo como se ela sentisse dor na perna o tempo inteiro e não houvesse nada que justificasse essa dor, nada que ela tivesse feito para que justificasse. Então, basicamente, esse seria o perfil da paciente que procura lá na clínica. André, é muito interessante, porque eu atendo pacientes lá no consultório que às vezes tem uma perna relativamente fina, uma desproporcional com relação à quantidade de músculo que ela tem, elas têm muita dor. E tem outras que têm aquela perna extremamente volumosa, esteticamente muito desagradável, e às vezes eu pergunto, não dói aqui, não dói ali? Não, doutor, às vezes só sinto sensação de peso. Isso que você está falando é muito pertinente. Depende um pouco do limiar de dor de cada uma, ou mais do comprometimento vascular, linfático, ou nervoso ali da região. As doenças elas se manifestam de formas distintas, claro, mas assim, o que eu acho que mais influencia é o grau realmente do lipedema, o estágio em que a pessoa se encontra no lipedema e o estilo de vida que essa pessoa tem também está muito relacionado. Então, mulheres que têm lipedema ou varizes nas pernas, eu vou até estender um pouco mais para as varizes também, mas que tenham uma boa musculatura, uma boa capacidade muscular,
uma memória muscular muito boa, uma pessoa que pratica atividade física, que tem uma boa musculatura com menos flacidez, ela acaba tolerando melhor. Ela é uma pessoa menos sensível à dor, é o que eu observo. Já a pessoa que às vezes nem tem tantas veias, ou tem um lipedema mesmo no estágio mais inicial, mas que tem pouca massa magra, essa mulher acaba sendo um pouco mais sensível. E claro, o grau da inflamação também influencia muito. Então, se ela está numa alimentação que não seja adequada, comendo alimentos que geram mais inflamação para ela, num estilo de vida que inflame mais, que crie mais dor nas pernas, dormindo mal, vivendo estressada, não praticando atividade física, numa alimentação ruim, ela vai ter mais dor, certamente. Ao passo que aquela mulher que já se conhece, sabe qual o alimento que provoca o gatilho da dor, que aumenta a retenção, ela já tem essa educação alimentar, já tem o hábito de praticar atividades físicas, pratica atividades ao ar livre, que é muito importante também, tem um controle do peso corporal mais adequado, hidrata-se bem, hidrata a pele também, que é um outro fator crucial. A pele é um órgão que mais sofre na má circulação. As pessoas falam um pouco disso e eu insisto muito no meu canal. Fala um pouco. A pele é o maior órgão do corpo humano e é o órgão que mais sofre na má circulação. Então, fazer uma boa hidratação da pele muda a qualidade de vida das pernas e das mulheres também que sofrem de lipedema. Então, quando você faz todo esse contexto, você vê que você consegue ter menos dor, menos retenção, uma qualidade de vida melhor. André, então você tem um canal onde você fala sobre lipedema? Fala aí para os nossos pacientes, André. Eu tenho um canal no Instagram que eu faço vídeos, eu posto vídeos falando sobre saúde, circulação. Eu sei, eu já vi, mas só estou provocando aqui para você. E aí eu falo sobre lipedema também, às vezes não dá para falar tanto quanto eu gostaria, porque eu tenho que dividir com os outros assuntos que na minha clínica o foco é do tratamento de varizes realmente minimamente invasivo. E assim, eu tento passar informações que são úteis e que possam ser colocadas em prática para as pessoas que assistem. Acho que o objetivo é tentar alcançar o maior número possível de pessoas e tentar ajudar de alguma forma a vida dessas pessoas. Praticando a medicina ética dentro dos padrões que a gente aceita como cristão, né? Não há nenhum cupom, não há nenhum boleto, nada. Eu não vendo nada, eu não promovo nada, não sou patrocinado por nada. Minha ideia é sempre tentar passar uma informação de qualidade, que seja respaldado pela ciência e que possa, de fato, melhorar a vida das pessoas. Esse é o objetivo. Exatamente como eu faço e como eu penso. A gente não é patrocinado por ninguém, por nenhum laboratório de remédio, nem nada. Por isso que a gente pode falar o que quer também. Pode falar o que quer, à vontade. Criticar, elogiar. Isso. E, doutor Elvídio, puxando aí o que o doutor André disse sobre essas pacientes de dor, de sensibilidade, né? Eu prezo muito esse cuidado, doutor André, com as pacientes, de pensar numa constância, né, num estilo de vida. Entender que o lipedema é uma doença crônica e esses hábitos terão que ser para o resto da vida. E a cada vez essa paciente vai se conhecendo mais e tendo uma sensibilidade maior daquilo que é o gatilho para a piora da doença. Então, chega um determinado período que a paciente já está tão condicionada a bons hábitos que a adesão da dieta é muito maior, o controle da ansiedade é muito maior, vai sentir menos necessidade de comer por prazer, né? Que a gente tem que entender que nem toda alimentação ela tem que ser prazerosa, a gente tem que ofertar aquilo que o corpo realmente necessita. E isso a gente vai conseguindo dar mais constância a essa qualidade de vida. Então, muito importante isso, e quando o André falou sobre a massa, que a massa muscular é importante, o nosso corpo é basicamente dividido em massa gorda, massa magra e massa óssea, né? E aí o André falou sobre isso. Lá no Instituto nós fazemos um exame chamado bioimpedância, que mede isso, né? A massa magra, a proporção disso, o percentual. A gente vê, Gabi, na minha prática, e com certeza também você vê na sua, e a literatura traz isso, que a mulher de lipedema, que tem portador de lipedema, ela tem mais dificuldade de formar massa magra, né? A gente nota isso nas bioimpedâncias. E ela fala, doutor, meu músculo não aparece. Primeiro porque ela tem pouco músculo, segundo que ela tem uma capa de gordura sobre esse músculo, tá? E a gente sabe que a mulher que tem lipedema, às vezes fica até uma compulsiva, uma mulher apavorada para não comer. Não vou comer isso, eu vou engordar, vou comer isso, sabe? Ela não pode fazer isso, porque ela acaba se nutrindo mal, né, Gabi? E vai trazer um aporte proteico menor. E sem proteína não forma músculo. Ou forma músculo, Gabi? Não mesmo, e sem
ter bons carboidratos também não, né? A musculatura, para ser desenvolvida, Carbofóbica, precisa né? Não pode ficar carbofóbica, né? de glicogênio para o músculo também Energia. desenvolver. Só que é saber da individualidade, da necessidade de cada paciente para montar um planejamento alimentar estratégico, pensando no treino, pensando no gasto energético que essa paciente tem no dia e montar de forma individualizada esse cardápio. Assim, ela vai ter o combustível adequado num pré-treino, num pós-treino, e com a constância da dieta e da prática de atividade física, terá essa construção muscular e a redução de gordura corpórea. E mais do que isso, a manutenção desses resultados. Então, gente, eu como ginecologista, eu tenho que falar aqui sempre dos hormônios. E também sem bons hormônios, sem hormônios bem regulados, essa paciente também não vai formar músculos. Tanto é que a mulher na menopausa que não faz reposição hormonal perde muito colágeno, desmonta, como a gente diz, e tem muita dificuldade de formar músculo se ela não tiver essa alimentação equilibrada, com proteína, com carboidrato, com bastante líquido, com regularidade nos exercícios, né? Não adianta ela ir lá e falar assim, pô, vou lá no doutor Elvídio, vou lá no doutor André, vamos resolver lá meu lipedema, tá? E o músculo, como é que fica? Então, é um conjunto de atividades, de atitude, coisas que a gente vai ter que fazer e que nós vamos esclarecendo com o passar do podcast. Eu queria lembrar que eu sou ginecologista, fui obstetra, mas hoje eu trabalho especificamente com o hormônio e lá no nosso instituto a gente tem uma equipe preparada para atender com exames, com tudo isso, para a gente ajudar essas mulheres que tanto sofrem e às vezes são muito estigmatizadas. Doutor André, fala um pouco mais para mim, se você vê nessas pacientes aqui, até foi uma pergunta de uma querida paciente, existe alguma relação genética? E por que a pergunta? Eu recebo lá no meu consultório muitas mulheres na menopausa com lipedema que eu dou o diagnóstico. E eu pergunto sempre da filha, da neta. Às vezes a neta está com 15 anos, já está lá começando a tomar anticoncepcional. E eu falei que o anticoncepcional é um dos problemas para desencadear o lipedema. Você vê também alguma influência genética nessa doença? Tal qual as varizes, acho que o lipedema até é maior ainda essa influência. A gente tem estatísticas, no lipedema não existe, eu não consegui ver ainda essas estatísticas, mas com relação a varizes... Só para dar um número aqui, o que eu li de artigos é que até 64% das mulheres que têm lipedema tem alguém na família que também tem lipedema. Tá? Não é uma condição genética. Se fosse uma doença genética, a gente já tinha encontrado um gene culpado do lipedema. Não tem ainda. Mas existe suspeitas de vários genes aí. É ligado ao sexo. Eu acredito que como tem, exatamente, porque no caso das varizes, como homens e mulheres têm varizes, essa tendência genética das varizes acaba sendo talvez um pouco maior por causa disso. Porque você, quando tem pai e mãe com varizes, a chance da mulher ter varizes é quase de 90%. Se for apenas um dos dois, essa estatística cai para 60%, se for mulher, e se for homem, cai para 40%. No lipedema, a transmissão, ela se dá, transmissão que eu digo assim, né? Essa hereditariedade se dá pela mulher, é ligada ao sexo. Talvez essa proporção seja um pouco menor do que relacionada às varizes por conta disso. Mas é muito comum. A gente, quando atende uma paciente que tem lipedema, eu já converso com ela e falo, olha, se você tem irmãs, se você tem, no caso da sua mãe, se for filha, oriente que elas procurem também, porque existe uma grande probabilidade que elas também tenham o lipedema. E é aquilo, quanto mais cedo você diagnosticar, melhor você consegue alterar seu estilo de vida, você consegue corrigir as alterações hormonais, metabólicas, nutricionais e ter uma vida melhor. André colocou um ponto muito importante. Quanto mais precoce você der o diagnóstico, né? Se eu atende hoje uma avó que tem uma netinha de 15 anos, eu já vou querer saber da condição dos hormônios dessa menina e às vezes eu peço para trazer no consultório. Mais precoce o atendimento, a conduta, a intervenção, menos desenvolvimento de gordura, daqueles volumes gordurosos que elas teriam na coxa, no braço, sabe? Vai acontecer. Menos alterações do tecido. E né? é um ponto que a gente vê, né, no vídeo, assim, um grande vilão do lipedema é o efeito sanfona, que é
ganhar e perder peso, que acontece com muitas mulheres. Então, quando elas ganham o peso, É de forma muito intensa, né? ela ganha o peso, ela ganha as duas gorduras, vamos dizer assim, a gordura do lipedema e a gordura do não lipedema. E aí, quando ela resolve emagrecer, ela emagrece e perde a gordura do não lipedema. Então, à medida que isso vai acontecendo, ela vai acumulando cada vez mais essa gordura inflamatória que se localiza, como você falou, basicamente nas pernas e, em alguns casos, nos membros superiores, nos braços. Então, ganhar e perder peso vai simplesmente mudando a composição, a morfologia do corpo da mulher. Então, ela fala, nossa, mas quando eu tinha 15, 16 anos, meu corpo era de um jeito. Agora que eu tenho 30, 40, meu corpo está completamente diferente. E muito está relacionado a isso. Ela ganha peso, ganha as duas gorduras, vamos dizer assim, a gordura do lipedema e não lipedema. E quando ela emagrece, ela só emagrece a do não lipedema. E aí quando ela ganha de novo, ganha mais do lipedema. E quando emagrece, emagrece só a outra. Ela só emagrece a parte central. O rosto, o tórax, o abdômen, ela fica com aquela expressão meio que bem emagrecida, mas os braços e as pernas praticamente não reduzem. E por que que isso acontece? A gordura do lipedema não vai embora e a outra gordura vai embora. Por quê? Na gordura do lipedema existe um processo inflamatório naquela região. Aquela região do lipedema libera muitas citocinas pró-inflamatórias. Fator de crescimento vascular, fator de crescimento de linfáticos, fator de crescimento de vasos, e há uma fibrose, há os tecidos, as bolinhas de gordura, que são os adipócitos hipertrofiados, né, aumentado, mas há também uma trama de fibrose ali, uma trama de tecido com hipóxia, ou seja, inflamatório. Quando a gente fala inflamatório, é uma área de injúria, uma área de sofrimento, uma área de pouco oxigênio. A gente não está falando de inflamatório de pus ali, tá? Não é loja de pus, é área de tecido inflamatório com liberação de citocinas pró-inflamatórias. E alimentos e algumas coisas como o álcool, estresse ou não dormir bem, a baixa do aumento do cortisol, a baixa da vitamina D, da B12, são fatores que propiciam esse desenvolvimento dessa inflamação. E aí, uma vez que se instalou mais lipedema, ou seja, um lipedema amontante naquela região, é difícil ir embora, às vezes é só com cirurgia mesmo, mas sobre cirurgia e lipedema nós vamos falar mais daqui a pouco. A gente tem que entender que a gente está montando aqui um quebra-cabeça. A gente já sabe que é uma doença inflamatória, crônica, progressiva, tem um padrão hormonal, um caráter hormonal, é mais do receptor, uma desregulação do receptor do estrogênio, que é tido como alfa e como beta, um desequilíbrio. Então, que é muito importante a atuação de um profissional que entenda de hormônio para saber como conduzir. Eu vi, pode usar hormônio? Eu não vi nenhum estudo dizendo que pode usar hormônio. Tá? Na experiência prática clínica da gente, alguém um dia tem que fazer alguma coisa, até que haja evidência de como utilizar os hormônios no lipedema. E felizmente, eu que estudo e que gosto de hormônio, tenho alguns resultados, ou vários resultados, muitos bons, que a gente tem tido lá no consultório. A gente estava comentando aqui até antes aqui na mesa, associado a mais algumas coisas que a gente vai falando aqui para vocês no desenvolver do nosso podcast, tá? Que a gente quer trazer para vocês são informações verdadeiras, científicas, transparentes, baseadas em estudos, tá? Evidência de tratamento, há uma coisa... A gente sabe que determinado remédio vai melhorar a dor de cabeça, tá? Tem até um que falava assim, tomou tal, a dor de cabeça sumiu, né? Então, isso é uma evidência da população ver isso. A gente vê no consultório o resultado quando a gente toma medidas em mais de um pilar, que não só usar anti-inflamatório para o lipedema. Eu quero ainda explorar mais um pouquinho a nossa nutricionista, né, Gabi? Nós falamos, Gabi, da relação da saúde intestinal, da saúde dos hormônios e tal. Existe uns estudos mostrando que até 36% das mulheres que têm lipedema apresentam também hipotireoidismo ou algumas doenças autoimunes, tipo tireoidite de Hashimoto, doença de Crohn intestinal, síndrome do intestino irritável, algumas apresentam fibromialgia, tá? Por ser uma doença inflamatória,
quando tem essas doenças inflamatórias alteradas e o intestino não está bom, você pega esses quadros assim mais graves lá, às vezes, também no seu consultório? Sim, e eu já começo o tratamento com essa paciente cuidando do intestino. Eu falo que o intestino é nossa casa. A gente precisa fazer uma faxininha ali, organizar aquele ambiente para tudo começar a ser cuidado. Então, nessas pacientes é muito importante, além da nutrição, ter um suporte de suplementação mesmo, né? Peptídeos de colágenos, pool de aminoácidos que vai restaurar essa barreira intestinal, deixando de ser uma peneira e passar a ter uma proteção, né? Para tudo que deveria ser eliminado pelo bolo fecal não ser reabsorvido pela essa permeabilidade, antioxidantes como resveratrol, a glutationa, que eu gosto muito, que tem muita ação no intestino, e alguns probióticos. O probiótico, eu gosto de tratar esse paciente até depois que a gente organiza esse ambiente, para a paciente responder com menos sensibilidade, né? Com menos flatulência. E aí a gente começa a tratar o perfil inflamatório e absortivo. Então, todo o combustível fará outro papel com o meio absortivo sendo cuidado. Muito bem. Falamos já bastante sobre lipedema, sobre o histórico, sobre a definição. Vou reforçar mais um pouquinho que o lipedema geralmente surge em alguma situação que a gente chamaria de banho hormonal ou de alteração hormonal, desequilíbrio hormonal, como primeira menstruação, que a gente chama de menarca, uso do contraceptivo hormonal, lembrando que também endossepitivos ou DIU hormonal também pode alterar o lipedema, isso já tem estudo mostrando, tá? Falamos também sobre a gravidez, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, hoje a quinta pouca gente tem. Falamos um pouquinho sobre a reposição hormonal e também existe sobre a mulher na menopausa e existe a situação hormonal em que a mulher faz indução de ovulação para fertilizar, para ter óvulos, para fazer uma inseminação artificial. E também da questão da menopausa, aí que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais no final, tá? Então, o lipedema é uma doença conhecida de caráter hormonal, inflamatório, progressivo, crônico, que não tem cura, mas vocês estão vendo aqui pelos profissionais que não tem desespero e que a gente procurando um bom profissional, a gente consegue fazer um tratamento. Ali está ali, ó. É lipedema? E agora o que é que eu faço? Você já está bem informada, inclusive passa essas informações para as pessoas com quem vocês convivem, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre os estágios. Doutor, mas a minha vizinha está com a perna enorme, sabe? Aquilo é lipedema ou é o chamado linfedema ou elefantias e tal. Eu vou falar um pouquinho das classificações, né? A gente classifica o lipedema, tem gente que classifica em grau. Eu gosto de dar, e pelo material que eu li, tem mais estudos classificando como estágio, tá? Estágio seria assim, como aquela doença se apresenta para a gente, como eu vejo aquela doença na pessoa. A pessoa está na minha frente, eu vou ver, nossa, tem muito, tem pouco. Outra coisa, quem está examinando não tem que estar fazendo cara de espanto, nossa, né? Tem que olhar, porque aquilo é uma doença do nosso dia a dia, uma patologia. Nós temos que acolher essa pessoa e classificar e mostrar para ela que essa classificação é uma coisa meramente didática, né? Vou mandar uma paciente para o André e ele também me manda paciente, está lá escrito assim, lipedema, estágio 2, tá? Tipo 4A, tipo 3 e 4A. Então, eu que tenho a teoria, eu sei a gravidade ou não, ou como está apresentando esse estágio, né? Os estágios é classificado de 1 a 4, tá? E o tipo é a localização. Lembra? Tipo, local, topografia, aonde ela está, tá? Os tipos seriam colocados como 1 a 4 se está tomando só uma partezinha ali do
do quadril, do chamado culote. O tipo 2 se está tomando a coxa, tá? O tipo 3 se está tomando a coxa, a perna, tá? Lembrando que o lipedema só, especificamente, não atinge o pé e nem as mãos. Tanto que tem um sinal como se fosse um bracelete. Sinal do bracelete ou da tornozeleira, tá? O tipo 4, que é aquele bem mais grave, perdão, o estágio 4, estamos falando de estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 4 atinge a perna toda e pode atingir também o pé, mas aí já tem lipolinfedema. E daqui a pouco vai uma pergunta para o nosso vascular aqui. O cara sabe, ele vai responder bem, tá? E além disso, da classificação como estágio, a gente tem a classificação tipo. Então, estágio e tipo são classificações que se somam e é importante isso, né? O tipo é onde está localizado, tá? Está localizado nas pernas, está localizado no braço, então a gente classifica também tipo de 1 a 4, tá? Isso é meramente didático. André, existe uma confusão às vezes entre o que é lipedema e linfedema ou lipolinfedema. Vamos lá. O lipedema, ele é um acúmulo de gordura de uma forma simétrica, como você mesmo disse. Então, assim, você vai ter a perna direita semelhante à perna esquerda. Tá? Essa gordura é uma gordura inflamada, inflamatória, que causa dor, como a gente comentou aqui, roxos, retenção de líquido e etc. E há uma preservação dos pés e das mãos. Tá? Então vamos lá, existe uma sobrecarga do sistema linfático. Para quem não sabe, o sistema linfático é um sistema que carrega a linfa, que drena a água do nosso corpo. E ele faz uma outra coisa importante que eu vou falar mais para frente. Então, no lipedema, nos estágios iniciais até o estágio 3, você tem ainda um sistema linfático que funciona muito bem. Então, você tem a gordura acumulada dos dois lados, você olha para uma perna, você olha para outra, elas são parecidas. No linfedema, não. No linfedema, você tem um acometimento do sistema linfático. Então, geralmente, não é nas duas pernas. Geralmente, acontece de um único lado. Ele é assimétrico, ele não é semelhante. Então, você vai ter uma perna normal e a outra perna bem inchada. O linfedema, ele começa obrigatoriamente pelo pé. Não há como você ter linfedema preservando os pés. O que acontece no lipedema não acontece no linfedema. Então, vamos lá. Existe um exame chamado sinal de Stemmers, que é um teste físico que você faz um pinçamento do segundo dedo do seu pé, o segundo pododáctilo. Então, você pega o dorso do segundo pododáctilo, você punciona. No linfedema, você já tem um espessamento dessa gordura, dessa pele. A pele já está grossa. E você pode pinçar o dorso do pé também, que ele já começa a ficar mais espessado, mais ressecado e mais duro. E no outro pé, que não tem o linfedema, você tem a pele fina, que você consegue pinçar com facilidade. Então, o linfedema, ele costuma ser unilateral, disforme, ele começa pelo pé e ele pode progredir, afetando toda aquela perna. E no lipedema, não. Ele tem um caráter mais simétrico, com preservação dos pés, exceto na fase mais avançada, no estágio 4, você pode ter um comprometimento do sistema linfático também, que é o que a gente chama de lipelinfedema, que aí você vai ter o lipedema associado ao linfedema, tá? Você vai ter o pé inchado também com aquela gordura inflamada. Então, basicamente, a diferença é essa. E o lipedema não cuidado pode gerar um linfedema? Se ele evoluir para o estágio mais avançado, como eu falei, são 4 estágios. Se ele ficar até o estágio 3, mesmo que há uma sobrecarga do sistema linfático, aquela retenção de líquido, o sistema linfático dá conta, então ele desincha a perna. Tá? A pessoa faz o repouso, ela desincha, ela melhora a alimentação, faz atividade física, ela melhora. Agora, se ela deixar a doença evoluir para um estágio mais avançado, que é o estágio 4, que você tem um grau de fibrose maior na gordura, aí você tem uma perda do sistema linfático, você tem uma deficiência desse sistema. Aí você vai ter um problema associado de linfedema com lipedema. Então, vocês viram, né, gente? Quanto nome. Se dá confusão na cabeça da gente, imagina na cabeça de vocês, leigos. Mas eu vou esclarecer mais um pouquinho. Lip quer dizer gordura em grego, tá? Então, lipedema, um edema, um inchaço ou um volume
da gordura especificamente. Só que não é de qualquer gordura. É uma gordura inflamatória que tem as traves, as fibroses lá. Linfedema é o lipedema com mais o linfedema. Existe o linfedema separado, que geralmente é numa única perna ou num único membro. Não sei se vocês se lembram, as pessoas mais antigas. Antigamente as mulheres operavam a mama, faziam o esvaziamento ganglionar e elas ficavam com o braço inchado, tá? Essa paciente tem linfedema, que tirou os gânglios, tirou o trajeto da linfa. Se eu tiver errado, você me corrige, que eu não sou cirurgião vascular. Aí tirou o caminho da linfa, então não esvazia. A mão dela fica inchada, fica dura, fica com esse sinal de Stimmer que o André falou, né? Que aí os médicos têm que saber disso, quem examina lipedema tem que saber desse sinal e de outros sinais para dar o diagnóstico. E precisamos falar de diagnóstico também, tá? De lipedema. Então, no linfedema é diferente, é unilateral, tá? O lipedema é bilateral e o lipolinfedema já é numa situação aonde a mulher já tem linfedema nos pés também. Então, o quadro vai se agravando. É confuso, mas é assim mesmo. Se você tiver dúvida, você tem que realmente procurar o profissional. Então, André, queria saber aqui que você falasse aí mais para a gente um pouquinho sobre diagnóstico. Tá, eu olho para um paciente e falo, tem lipedema? Ou é bom examinar? Lógico que é bom examinar, sim. né? Hoje a gente consegue fechar o diagnóstico na primeira consulta. Uhum. Que é o claro, que eu faço normalmente. Exatamente. Então, assim, você tem o histórico da paciente, ela relata para você o histórico de vida que ela vem, todas as suas queixas. Você vai direcionando as perguntas também para tentar provocar respostas que facilitem o nosso diagnóstico. E aí você tem o histórico familiar e aí você parte para o exame físico. No exame físico a gente tem algumas manobras de pinçamento da gordura, fazer o teste de trigger points para ver reação à dor em alguns pontos, da pata de ganso, por exemplo. A gente vê o sinal do garrote, do tornozelo. A gente vê a consistência da pele, a presença de nódulos debaixo da pele, nódulos subcutâneos, isso tudo são sinais. Você consegue perceber a presença de equimoses, que são aquelas manchas arroxeadas, que às vezes nem a paciente percebeu na hora da consulta e você consegue visualizar. E a gente também complementa o diagnóstico. Eu tenho lá na clínica um ultrassom de alta frequência, uma sonda linear de alta frequência, para o diagnóstico do lipedema também. E como é que funciona isso? Você pode ter nos exames complementares a ressonância, também ela pode ser utilizada, a própria bioimpedância, a densitometria de composição corporal, você consegue distribuir a quantidade de gordura do corpo e você vê onde a gordura está localizada em cada parte do corpo. E aí você vê essa desproporção da gordura quando você fala dos membros em relação à parte central, o tórax, o abdômen. Tá? Então, são exames que são feitos que auxiliam também de uma forma indireta. E a gente tem a ultrassonografia como um exame não invasivo, que é um exame indolor, que a gente consegue fazer com resultado na hora, imediato, na qual a gente começa a avaliar o espessamento do subcutâneo, né, a camada de gordura em determinados pontos nos membros inferiores, e a gente tem pontos de corte para saber se ela se enquadra ou não com o lipedema. A gente também avalia como está distribuída essa gordura, o grau de ecogenicidade dessa gordura, a presença de tramas, de fibras, para poder entender se há formação de nódulos, e aí a gente consegue associar a essas informações para dar o diagnóstico de imagem do lipedema. Então, a paciente que faz a consulta, a gente consegue, no exame físico, na conversa, no exame clínico e no exame de diagnóstico por ultrassom de alta frequência, fechar o diagnóstico. Muito interessante, né? O André colocou aqui para gente que você pode ter auxílio de algum instrumento, de algum aparelho para dar o diagnóstico. Porém, toda a literatura traz que isso é essencialmente clínico. A gente vê os sinais e dá o diagnóstico. Então, você que não tem um ultrassom no consultório, pode? Eu não tenho, André, e dou diagnóstico bastante. Então, pode sim, é só ver os sinais, né? O sinal da almofada que fica
na intercoxa, né? O sinal da patela, o joelho da paciente vai sumindo, tá? A gordura de cimarro, que fica um pouquinho abaixo do joelho, né? Que é uma bolinha de gordura que fica ali, que às vezes vai se expandindo muito. Naquela região dói, que às vezes o pessoal também confunde com a síndrome da pata do ganso, que o André falou aqui pra gente, né? A descida da gordura até o tornozelo, fazendo aquele garroteamento lá no tornozelo, que a gente chama de sinal do bracelete, a temperatura da pele. Então, são alguns sinais que você pode olhar e ver e por si só dar um diagnóstico clínico. Tá bom. Você pode errar? Pode, Não. né? E tem mais curiosidade também, né? O joelho, né? Existe uma tendência de aproximar os joelhos. Quando você olha a paciente com lipedema em pé, a perna faz tipo um formato em X, porque existe uma aproximação dos joelhos também. E por ser uma doença do colágeno, que a gente estava conversando, que afeta o colágeno, geralmente as mulheres que têm lipedema costumam ter uma frouxidão maior. Então, na infância, é aquela criança que tinha uma facilidade enorme em ter hiperelasticidade, entendeu? Ela conseguia fazer movimentos de elasticidade com muita facilidade. Então, isso tudo a gente vai associando durante a consulta. Isso tem uma curiosidade, que a gente sabe também que as pacientes que têm hipotireoidismo têm mais uma frouxidão ligamentar. E se 37, 36, 37% das pacientes que têm lipedema pode ter hipotireoidismo, uma coisa sobrepõe a outra, né? Então, o sintoma de... mais um ponto para um diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é o que a gente quer, né? A gente vai avançando nisso e aí você vai ver que existem dois grupos de pessoas. As pessoas elásticas e as pessoas calcificadas. Então, um detalhe interessante, tem um artigo muito interessante que é Lipedema, Friend and Foe, né? Que fala que o lipedema pode ser amigo, mas pode ser inimigo também ao mesmo tempo. É essa preservação metabólica que a mulher com lipedema tem. Exatamente. Então, assim... Existe um marcador que eu acho muito interessante, o exame de sangue, chamado lipoproteína A, que ele não costuma sofrer influência ao longo da vida. Então, você faz o seu exame de sangue uma única vez e se ele estiver alterado, ele vai ser assim a vida inteira. Não tem dieta, não tem exercício, não tem medicamento. Agora até tem o inibidor do PCSK9 que pode diminuir, mas de uma forma geral não existe medicamento que altera a lipoproteína A. E ela, quando está elevada, acima de 30, você aumenta seus riscos de doenças cardiovasculares, infartos, derrames e trombose, inclusive. E eu ainda não atendi uma paciente com lipedema com lipoproteína A acima de 30. Eu estou para conhecer, ainda não conheci. E eu peço pouco lipoproteína. Eu peço a minha lipoproteína é alta. A minha é 110. É mesmo? Eu sou uma pessoa... mas isso aí não tem jeito, eu herdei isso, é genético, minha né? é alta também. Mas então, assim, eu tenho uma lipoproteína alta, eu sou uma pessoa pouco elástica, eu sou uma pessoa que calcifica muito. Então você fala assim, poxa, que triste, você está fadado. Não, isso é importante, porque eu sabendo agora, eu já tomo medidas agora para não me calcificar no futuro. Então é isso aí, por isso que eu falo. É importante conhecer para você saber o que você está enfrentando. A minha lipoproteína A é alta, eu já calcifiquei minhas coronárias, tá? Então você vê que tem sentido. E é genético, não tem como, Você sabe? não consegue mudar isso, já fiz mas você tudo. consegue controlar. Controla com dieta, com exercício, com atividade física. E faço. O importante, gente, é ter consciência, tá? Então, tudo isso que a gente está passando hoje aqui para vocês sobre lipedema é para que vocês tenham consciência. Não precisa ter desespero, né? Até porque é uma doença que não mata ninguém, né? Esteticamente, pode matar, entre aspas, socialmente. A mulher com lipedema que se cuida, ela enterra todo mundo ao redor. Exatamente, que ela tem uma saúde boa, ela tem uma normalmente. proteção metabólica muito grande. Condição metabólica mas tem que se cuidar, claro. Tem até um vascular famoso, nosso amigo conhecido de São Paulo, que falam muito sobre isso. Tem o Amato, Alexandre Amato e Daniel Daniel Benite. Tá? Então tem muita gente estudando lipedema e que bom que vocês estão aqui ouvindo a gente com paciência. A gente está trazendo informações precisas, tá? Para o lipedema, tá? André, eu li e entendi e o meu desespero foi que tô lá na minha quarentena lá da pandemia, graças a Deus não peguei Covid, estudando, lendo, eu vi o tratamento que é proposto pela Organização Mundial de Saúde com relação ao lipedema de conhecimento universal. Só que eu vou chamar um nome até meio agressivo, é pífio demais o muito tratamento. Simplório, né? É muito simplório. Tem lá 5 pilares. Sim. Sentei um dia, falei, vou esboçar um tratamento.
pretensão nenhuma de curar lipedema, que eu sei que não é uma doença que tem cura, mas com muita pretensão e muito desejo de aliviar a dor da alma e o sofrimento dessas pessoas. E hoje eu estou vendo o resultado lá no meu consultório, né? Passei para a minha equipe lá do meu instituto, do IME, onde a gente trabalha, lá em Vila Velha, né? Nós temos lá vários profissionais trabalhando junto com a gente, e disse para eles, vão fazer isso, 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 isso. E quando eu dou aula, André, eu não quero que chame isso de protocolo de Dr. Elvídio nem nada. Eu quero que chame isso de condutas para o lipedema e que pode ser mudada. Acrescentar uma coisa ali, uma coisa aqui, né? Um exame, se Deus quiser, em breve a gente vai ter mais estudos genéticos sobre isso, porque da pandemia para cá já dobrou, mais do que dobrou os estudos de lipedema. Tinha uns 270 estudos, já tem hoje mais ou menos 600 estudos de lipedema. Nos últimos 5 anos foi mais do que o que já tinha feito nos últimos 50. Nos últimos 50, exatamente isso. Impressionante. Então, cresceu muito. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Eu entro com a nutricionista e falo com ela, Gabi, isso aqui nós precisamos de uma dieta anti-inflamatória, antioxidante, isoglicêmica ou euglicêmica para não aumentar a glicemia, né? E aí Gabi vai lá e prepara um plano alimentar para aquela paciente, tá? Fala um pouquinho, Gabi, para nós do que seria hoje. Faz de conta que você está atendendo uma paciente, tá? O que você faria? Sem detalhes, lógico, você não vai calcular calorias, né? O que você sugeriria de alimento, de nutrientes para essa paciente que está lá na sua frente, para ela já hoje começar a praticar em casa, quem tem lipedema? Uma coisa bem prática. Buscar a alimentação mais limpa possível, resgatar... Limpa, lavar o alimento? Resgatar o alimento de verdade, né? O alimento na sua forma mais integral. Fugir de pacotes, fugir de enlatados. A indústria alimentícia coloca muitos alimentos integrais como os pacotes enriquecidos de fibras, e o alimento integral é aquele que é a sua forma natural mesmo. Então, eu busco muito isso, ensinar os pacientes a escolher o alimento o mais natural possível. Então, se vai abrir mão de um pão de forma integral, prefira uma batata doce cozida, uma banana da terra, um aipim cozido. Sempre associar esse carboidrato no momento onde vai ter o gasto ou vai ter o aproveitamento desse glicogênio, para também não ser uma ingestão superior, né, de caloria ao gasto calórico. Então, e sempre fazer uma combinação de um carboidrato complexo, que é o carboidrato da sua forma natural, com uma boa proteína e boas fontes de gordura. Sempre com bastante fibra nessa dieta. Não fugir das frutas, né? Tem muitos pacientes que ficam carbofóbicos, achando que não pode consumir a fruta. A fruta a gente consegue manter o equilíbrio hídrico, né? Que essa paciente precisa ter ao dia. Fonte de fibra, vitaminas, minerais. Então, tudo em equilíbrio, deixando essa dieta o mais hiperproteica possível. Sempre otimizando a qualidade dessa proteína, uma proteína mais magra, com mais facilidade do processo de digestão, principalmente no período noturno. Eu busco muito evitar as proteínas que geram uma dificuldade absortiva, né, para não piorar a qualidade do sono, para não piorar a qualidade da modulação de hormônios, cortisol. Então, o quanto mais equilibrada, o quanto mais natural, fugir de pacote, fugir desses alimentos saudáveis, muitas barrinhas, né? Potinhos de Iopró, não vou falar marca, pacotinhos de proteínas aí já prontas. Eu falo que a praticidade de pacote tem que ser um SOS. Não tem nada, não se programou para nada, opta por isso, mas não isso como uma rotina. Entendi. Acrescentaria, Gabi, algum suplemento? Paciente que está com lipedema pode tomar ômega, algum antioxidante, algum
Com toda certeza. Inclusive, para essas pacientes, eu evito o whey protein da proteína do leite, né? Eu prefiro usar o whey de colágeno, que a digestibilidade é melhor. Essa Menos paciente inflamatório. tem uma dificuldade maior na síntese de colágeno. Então, eu sempre coloco como um protocolo mesmo. Uma reposição de whey de colágeno, ômega 3, uso muito cúrcuma, eu vejo uma resposta muito significativa aí do perfil inflamatório, resveratrol, glutationa. Gosto muito de associar com a enzima Q10, porque essas pacientes elas têm uma energia mais reduzida, né? Betalanina, de uso contínuo, porque a paciente fica mais animada, vai ter mais adesão à prática de atividade física. E com isso, toda melhora. Posso levantar um tópico Maravilha. aqui? Não pode, eu ia te convocar Não, agora. eu vou fazer um tópico aqui. E eu quero que você complemente aí. Não, eu vou falar, mas assim, eu tenho uma pergunta até legítima assim. Como que fica o papel da mulher vegana com lipedema? Então, a mulher vegana, eu sou super adepta a essa linha, esse estilo de vida, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os fitoestrógenos também. Né? Porque quando a paciente aumenta muito o consumo das leguminosas, ela tende a ter o estrogênio da forma mais natural, né? O xenoestrogênio, né? Não, que seria um xenoestrogênio, né? Para a mulher, para o humano, né? Isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, mas pensando no valor proteico, a gente consegue, sem dúvida, ter esse suporte proteico. Eu falo que até melhor, porque a proteína é de mais rápida absorção. Mas precisa sim ter um controle de não pensar só na retirada do alimento, na retirada da proteína animal, e sim o que colocar para dar todo esse suporte. Que eu achei interessante você falar do whey agora o whey de colágeno. E aí, para essas pacientes, normalmente eu sempre associo o whey de colágeno ou até o whey vegano, se a leguminosa não está em grande concentração nessa dieta. Tem que observar muito essa questão da proteína B12, porque eu percebo... Costuma ser uma deficiência crônica. E aí eu percebo bem o aumento da homocisteína, né, do perfil inflamatório, da fadiga. Então, tem como sim a gente dar esse suporte e a paciente ter uma melhora. Porque tem uma teoria também uma teoria que já derrubaram, né, de que a carne vermelha seria inflamatória. Né? Não tem essa questão de carne vermelha ser inflamatória naturalmente só por ser carne. Então, eu falo que eu vejo muito, doutor André, não a carne vermelha em si ter a indução inflamatória, mas eu vejo muita presença, assim, de muito consumo de proteína vermelha. Sim, é o excesso, aí eu concordo. E aí o excesso, até pelo tempo mesmo de digestão e absorção. Sim. Então, se o paciente com medo do carboidrato, às 9 horas da noite, coloca lá um pratão de carne vermelha. Como que vai ficar esse sono, né? Como que vai ficar a modulação dos hormônios? A gente leva aí de 6 a 8 horas para um processo de digestão da proteína animal. Eu reduzi bastante meu consumo de carne vermelha, muito. E tem estudos mostrando que o excesso de carne vermelha em algumas pessoas, não são em todas, aumenta a incidência de câncer de próstata e de mama. Eu acho que tudo em excesso, né? No vídeo. A gente tem que pensar tudo em excesso no equilíbrio. Porque eu atendi uma paciente com lipedema e ela era vegana. Então, assim, o paciente vegano, a pessoa vegana, ela é uma pessoa de uma alimentação totalmente natural. Nem sempre. Assim, no caso assim, dela, né? Ela é uma pessoa que comia só alimentos saudáveis, naturais e tudo. E ela tinha um lipedema muito clássico. Ela tinha um peso corporal adequado para a altura dela, vamos dizer assim, e a gordura do lipedema especificamente na perna. Tinha dor, tinha retenção, tinha todos os sintomas, e a gente, né, conversando bastante, descobrimos depois que ela tinha uma sensibilidade à abóbora. Olha que interessante, mas aí foi um outro assunto. Mas, assim, essa questão da proteína, que eu acho interessante, do colágeno, que é uma coisa que eu falo até para meus pacientes em relação às varizes, que a gente acha que às vezes a pessoa fala assim, mas eu como carne, eu tomo whey protein, mas a glicina, que é um aminoácido fundamental na síntese do colágeno, você não consegue encontrar no whey protein na quantidade adequada.
Então, você pode suplementar com whey protein, que você vai ter, numa dose de 30 gramas, você vai ter 0,8 gramas de glicina, que é o precursor principal, junto com a prolina e a hidroxiprolina. A prolina e a hidroxiprolina você encontra, sim, nos alimentos, mas você vai comer pele, você vai comer tendão, você vai comer caldo de osso. Ninguém come isso hoje em dia, nem quem não é vegano. Então, existe uma deficiência de glicina muito grande, e é um foco que eu acho muito interessante. Você falou de glutationa. Se você junta glicina com acetilcisteína, glicina com acetilcisteína, você tem glutationa. Entendeu? Então, assim, é uma questão que eu venho levantando muito com os meus pacientes, que eu venho divulgando, porque é um suplemento que não é caro, é baixo custo, ele é doce. Se você quiser misturar no seu café... É fácil de aderir, né? Você quer tomar um café e não quer botar açúcar, bota uma glicina. Se você não quer comprar glicina, compra uma gelatina incolor, que ela tem muita glicina ali, tem muita proteína ali do colágeno. Então, às vezes a pessoa acha, eu como carne, eu como peixe, eu tomo whey protein, mas a sua suplementação de substrato para a produção de colágeno, às vezes, não é adequada. Inclusive, às vezes eu até oriento misturar o sachê de N-acetilcisteína com a gelatina incolor. Que aí você vai ter a glutationa, Isso. porque você está botando glicina com acetilcisteína. Exatamente. Vou contar um segredo aqui. Todas as noites eu tomo 5 gramas de glicina. Não é uma receita não, tá, gente? 5 gramas de glicina. Pode dar receitinha, não tem problema mesmo. 5 gramas de glicina com 1 grama de acetilcisteína. Eu misturo. Maravilha. E eu tomo todas as noites. Todas as noites. O meu consumo de vitamina C é adequado. Então, assim, com isso eu vejo melhora na minha imunidade, eu vejo melhora na minha pele, eu vejo melhora no meu cabelo, eu vejo melhora... Até na qualidade do sono, né? Na qualidade do sono também, porque a glicina tem esse papel também na regulação do sono. Então, você consegue atingir vários aspectos com um custo baixo, natural. Pode até associar um suco de uva integral para ter um pouquinho do resveratrol. Vocês viram, né, gente? Informações de peso aqui para vocês. O time não é fraco, não, tá? Vai a fundo mesmo. Que bom. Tomara que vocês estejam pegando isso. Quero explorar, doutor André, mais um pouquinho. Então, doutor André, aí essa paciente já passou lá pela Gabi, a gente sabe que o nutricionista tem limitações, por exemplo, de dosagem, vitamina D só posso passar até tanto, ou tal produto eu não posso passar. Tá. Essa paciente está lá no seu consultório, nós estamos falando agora de tratamento, tá, gente, do lipedema, que antigamente não tinha nada disso, ninguém falava sobre isso. Hoje a gente já fala que tem, pelo menos para remissão da doença e controle da doença e dos sintomas da doença. Aí tá lá com o doutor André. O doutor André, ainda não chegamos na fase dos hormônios, tá, doutor André? Tá. Vocês deixam alguma coisa para eu falar, né? Porque senão, né, vou ficar só como locutor aqui do lipedema. Aí, doutor André, a Gabi fez o plano alimentar, você já viu o plano dela e tal. O que mais você acrescentaria, assim, sem a gente querer dar receita aqui, mas pelo menos falar sobre os produtos, para essas pacientes que estão lá para aliviar a dor, o edema, a carga glicêmica quando necessário, deficiência de vitaminas, alguma coisa assim, num en passant geral. Vamos lá. O que eu vejo mais alterado na mulher com lipedema de uma forma metabólica, não hormonal, né? Hormonal eu deixo exclusivamente para você, meu amigo. Mas vamos lá. O que é muito comum de a gente ver alterado na mulher com lipedema? Ela altera muito a vitamina D, realmente, costuma ser baixa. A vitamina B12 costuma ser baixa também. A ferritina, quando ela está na fase ainda de menstruação, porque ela costuma ter alteração de fluxo menstrual, então a ferritina costuma ser baixa. E alterações da tireoide. Então, são os 4 pilares que eu mais vejo alterado. Tá? Geralmente ela tem uma glicemia boa e existe o guideline que recomenda o uso do glifage para a mulher com lipedema, porque acredita-se que ele melhora a questão das fibroses, da gordura e etc. Da microcirculação. Da microcirculação. Mas assim, com relação à glicose, ela é uma paciente que tem uma glicose boa. O colesterol, se alterar, pesquisa tireoide, porque geralmente se o colesterol alterou, provavelmente vem de uma alteração da tireoide, essa alteração do colesterol, já que ela tem uma proteção metabólica, ela costuma ter triglicerídeos normais também. E eu já atendi uma paciente com uma composição corporal de 65% de gordura, com uma glicose de 85%. Olha, que maravilha. Lipedema. Se eu tiver 25% de gordura corporal, eu estou tomando insulina. Então, assim, para você ver a comparação, entendeu? Então, assim, o que eu vejo? A alimentação, né? A Gabi falou muito bem, tem que controlar a alimentação.
incentivar a prática de atividades físicas. Aí o cuidado que eu passo para essa paciente, como eu falei, como ela tem uma frouxidão, ela tem uma tendência maior a problemas articulares, Tá a mais gente pesada, às tenta recomendar atividades que não tenham impacto, tá? Pelo menos eu falo que não existe nada proibido, mas existe tudo uma orientação, o que é mais adequado. Então, vai praticar atividade física, faça uma atividade física que não tenha impacto. Ah, eu adoro correr. Eu tenho lipedema, adoro correr. Tá, tudo bem, mas vamos lá. Começa a caminhar, fortalece a musculatura, cria um ambiente favorável para daí em diante você futuramente começar a correr. Não é que é proibido fazer impacto, mas a gente recomenda que não faça, Pensar primeiro nas pelo prioridades, menos nesse né? momento em que ela estiver muito inflamada. Né? E aí eu vejo a avaliação de varizes também, que é muito comum a associação de varizes com o lipedema e pode acentuar os sintomas de dor nas pernas, de peso, cansaço, queimação, cãibras. Então, assim, o interessante primeiro melhorar essa parte inflamatória, sim, do lipedema, porque até no tratamento das varizes pode comprometer, ela pode ficar mais hematomas, sentir mais dores, ter mais inchaço, mas a gente faz a avaliação também dessa parte das varizes, da circulação, porque as dores se somam. E aí, se você consegue atuar em várias frentes, avalie a possibilidade de ter algum problema articular associado já, alguma manifestação de algum problema articular. Se houver, já peça a avaliação de um especialista da área, um ortopedista, para já começar a cuidar também dessa parte ortopédica e você para ver essa parte toda também, hormonal, metabólica, nutricional. E doutor André, pensando nessas pacientes que têm uma dificuldade maior da construção muscular, não teria impedimento o exercício anaeróbio, Eu recomendo, inclusive. o exercício de força. Eu recomendo tudo com uma questão de progressão, claro, né? Tudo tem que usar o bom senso. Você não vai começar botando um peso muito alto e tal. Mas o exercício resistido para ganho de massa magra, eu vejo que o músculo é um dos maiores anti-inflamatórios que existem. Até mesmo para essa paciente criar uma resistência e começar a fazer um exercício de maior intensidade aeróbia. Se ela quiser, exatamente. Né? Então, assim, ela com mais músculos, ela vai sentir menos dor, ela vai reter menos líquido, ela vai ter mais energia, mais disposição, tudo vai melhorar. E drenagem, doutor André? Excelente. Drenagem linfática, excelente. Exercício na água também é uma coisa que eu não comentei muito, mas também é excelente. Um detalhe que eu gosto de falar, o vídeo, a gente fala muito das meias compressivas, né, para uso tanto no lipedema como nas varizes. Então, como você vê uma meia, a meia mais utilizada hoje, ela tem a compressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Então, vamos lá. Ela faz 30 milímetros de mercúrio no tornozelo e 20 milímetros de mercúrio na panturrilha. Então, ela comprime mais embaixo, menos em cima, para poder estimular o retorno de líquido, o retorno de sangue, o retorno de líquido. Tá? Se você ficar em pé dentro da água, a cada 1 metro que você afunda dentro da água, você aumenta a pressão atmosférica em 0,1 atm. A cada 10 metros, 1 atm. A cada 1 metro, 0,1 atm. 0,1 atm, vídeo, são 76 milímetros de mercúrio. Tá brincando. Não sabia, ó, informação preciosa. São duas meias compressivas. Você tem um efeito de 2 meias compressivas. Então você reduz o impacto, né? E você faz uma drenagem natural só pelo simples fato de você estar em pé dentro da água com 1 metro submerso. Então, às vezes a paciente acha que uma hidroginástica, uma natação não vai ter tanto efeito. É sensacional para essa paciente. Às vezes a pessoa não pode fazer uma hidroginástica, mas tem uma praia próxima, ela caminhar paralela à areia dentro da água já é um exercício gratuito e que você vai ter um grande benefício tanto na sua circulação, na sua microcirculação e no seu lipedema também. E no bem-estar, né? O exercício ao ar livre. Exatamente. E além de estar pegando a vitamina D ali, né? Pronto. Benefício. Agora, doutor André, agora que está em alta essa questão das medicações, das canetas emagrecedoras, você viu alguma resposta positiva em pacientes com uso da tirzepatida? Muito. É impressionante. O doutor Vídeo vai falar melhor que eu, mas os pacientes que eu recebo de volta do doutor Vídeo, e assim, é uma mudança de paradigma na qualidade de vida dessas mulheres, tá? Então, assim, é o que eu falo. Você estava falando assim, algumas mudanças na alimentação, a pessoa tem que entender que nem toda alimentação tem que ser prazerosa e tal. Quando você vivencia uma melhora e você percebe que essa melhora é real, você entende por que você toma aquela decisão. Tá? Por que eu não estou comendo aquilo, estou comendo isso? Por que eu estou fazendo esse tratamento? Porque você palpa, você alcança essa melhora.
Então, essa percepção de melhora faz com que a própria pessoa dali ela fale, olha, eu quero isso para mim, porque eu vejo que isso é possível e isso está acontecendo. E dali começa a vir o prazer, né? Então, o bem-estar que ela tem supera qualquer benefício de sentir um gosto melhor de algum alimento, eventualmente, que vai durar alguns minutos. O bem-estar que ela vai ter ali. É claro, não estou dizendo para a gente se privar, né? Para a gente privar totalmente daquilo que a gente gosta, mas, assim, fazer boas escolhas, o benefício que isso traz para a gente é tão grande que você, às vezes, faz a conta. Realmente, eu prefiro continuar onde estou aqui desse jeito, porque está sendo muito melhor para mim. E os pacientes que eu recebo que fazem uso desses medicamentos, assim, não estou recomendando esses medicamentos, tem que ser avaliado. Eu não medico eu não prescrevo esses medicamentos, tá? Já quero deixar isso bem claro. Eu prefiro deixar para pessoas que estão mais habilitadas, como o Dr. Ovidio, mas os pacientes que utilizam, eu percebo uma evolução muito positiva. Com relação ao exercício, eu te digo que eu faço exercício não é porque eu gosto, é porque eu gosto do resultado. Eu faço meu plano alimentar, que eu não vou chamar de dieta, não é bem porque eu gosto, não, mas é porque eu me beneficio muito com o resultado. Meu sono é maravilhoso, minha disposição física, minha massa muscular é muito boa. Falar nisso, Gabi, fiz uma bioimpedância nova, nem te mostrei ainda, ganhei 1,5 kg de gordura, de massa muscular. Muito bom. Ato falho, e perdi 1 de gordura, tá? Quase que levou uma bronca. Quase levou uma bronca da Nutri. Já ia E a levar uma Nutri bronca aqui na frente, ia levar uma bronca em público, né? Não, mas tem que dar os parabéns, tá? Depois vou mostrar minha bio pra você dar os parabéns lá pra mim. E renovar meu plano alimentar. Então, o André falou aqui pra mim que eu ia falar um pouquinho sobre os hormônios, eu pedi para eles deixarem alguma coisa para que eu pudesse falar. A gente trabalha junto nisso tudo que a Gabi falou, faz também quando a reposição, que também o André falou, de vitaminas, antioxidantes e algumas outras coisas, tá? Eu uso como anti-inflamatório e antioxidante, porque é uma doença inflamatória crônica, um produto muito bom, André, que eu gosto do Chronic. Chronic é um nome comercial, tá? De um produto extraído do urucum, chama-se geraniol, é um senolítico, é um produto que retarda o envelhecimento, como a metformina também tem um fator de diminuir a enzima chamada telomerase e também retarda um pouquinho o envelhecimento, melhora a flora intestinal também. Em excesso, a metformina pode diminuir B12, então também uso crônico, tem que tomar cuidado. Mas aí seria doses mais altas, né? Doses muito altas, uso muito crônico. Então, faço tudo isso, recomendo atividade física com moderação, não recomendava muito exercícios na água. Eu não sei o que acontece, às vezes as pessoas, vou lá, né, vou me molhar parece que é só na hora do banho, mas uma pena que a maioria das nossas academias aqui não tem hidroginástica, disponibilidade, uma ou outra tem. Mas tá? A gente tem o mar, né? Tem o mar, graças a Deus, né? Tá? Então, e aí eu entro muito com o inibidor do receptor do estrogênio. Eu tenho um domínio muito grande sobre a gestrinona, é um produto que a gente utiliza com moderação, só com prescrição médica, tá, gente? Receituário controlado, não é um produto que você compra nas esquinas, é usado para inibir receptor, é usado para tratar endometriose. Hoje está como na Consenso Europeu de endometriose, tratamento de endometriose, como o produto que mais tem resultado na dor pélvica, na endometriose, e está vindo que as pacientes têm um estudo tailandês, não, da Coreia do Sul, mostrando que a gestrinona utilizada em pacientes com tratamento de endometriose diminuiu em mais de 20% a incidência de cânceres ginecológicos do modo geral, que a maioria dos cânceres ginecológicos estão ligados ao excesso do estrogênio da estrona, como câncer de mama e alguns cânceres de útero e de ovário. Então já tem estudo nesse sentido. E que a gestrinona em pequena dose, com moderação, vai bloquear um pouco os receptores que estão lá do estrogênio, que eu falei no início, que estão desregulados, o alfa e o beta estão com a função invertida, e vai inibir um pouquinho a proliferação da inflamação naquela região. Não vai acabar com os adipócitos que já estão ali,
né? Com isso só cirurgia, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vai inibir a dor, a inflamação, o edema, o volume. Então essas pacientes vão perder inclusive medida, vão diminuir celulite na região. Por favor, gente, não entenda que eu estou falando que existe um produto para tratar celulite. Estou falando que a gente está tratando uma doença que o poder inflamatório ali é muito grande e a gente diminui isso. E as pacientes, a gente sabe que mais de 60% das mulheres que têm lipedema também são obesas. Então, a gente pode combater essa obesidade ao mesmo tempo com esses produtos, os análogos do GLP-1, né, do GIP e agora do glucagon. A gente já tem experiência, já usou tudo isso, né? A metformina, a liraglutida, a semaglutida, tá? A tirzepatida agora, tá? E tá vindo aí a retatrutida, que está vindo agora, está chegando. Em breve a gente tem novidades aí também para falar para vocês. E isso com resultados excelentes. Aqui um pouco antes, conversando aqui com a equipe, né, inclusive lá do IME, mas a gente tem um caso de uma paciente que emagreceu mais de 24, perdeu mais 24 quilos de gordura, de líquidos, tá? Fazendo todos esses protocolos, fazendo toda essa suplementação e usando a tirzepatida em dose bem moderada, mas com acompanhamento médico, por favor, sabe? Não fica comprando canetinhas por aí sem acompanhamento médico, porque no instituto a gente não vende remédios lá. A gente usa os medicamentos numa conduta terapêutica. A gente usa os medicamentos com mais um arsenal que a gente tem, né? Você vai tratar umas varizes, você pode usar lá um medicamento que melhora lá a circulação. Vou falar um bem antigo aqui que nem usa mais, castanha da Índia, né? Que todo mundo conhece. Mas também às vezes você vai ter que usar o bisturi, né? Às vezes você vai ter que usar o laser, que hoje é minimamente invasivo, para não ficar cicatriz. Então, no nosso arsenal terapêutico, na conduta do lipedema, a gente tem todos esses recursos. De usar um bloqueador do estrogênio, de usar um bloqueador dos receptores, de melhorar a massa muscular dessas pessoas, de ajudar a ter um ganho de massa, de usar um controlador do caso de quando há uma resistência da insulina, de usar anti-inflamatórios naturais, tá? O anti-inflamatório hormonal, no caso, eles podem alterar e piorar, inclusive, o lipedema, né? Os comuns que as pessoas compram no balcão de farmácia, tá? Então, tem uns anti-inflamatórios que não são agressivos nesse sentido, né? Como eu falei, do geraniol. Então, a gente tem muitas coisas hoje, o arsenal terapêutico para cuidar de uma paciente está muito grande, tá? A gente tem hoje bastante experiência nesse sentido, tem muitos casos de sucesso que eu tenho apresentado por aí nos congressos onde eu estou sendo chamado para dar aula, e essa é a situação do lipedema do modo geral. Tem mais duas situações das pacientes que têm lipedema que eu queria abordar aqui, André, que foi inclusive motivo de aulas minhas num congresso. Fui chamado em São Paulo para dar aula no primeiro Congresso Brasileiro de Lipedema. Eu dei uma aula sobre como escolher um anticoncepcional para a mulher que está com lipedema. Como é que faz, né? A pessoa pode tomar pílula? Não pode? O que ela pode tomar, né? E aí, para minha surpresa, mais uma vez, nada na literatura. Não se fala na literatura sobre lipedema e contracepção. Busquei, estudei e resumo para vocês. Melhor método contraceptivo para quem está com lipedema é DIU de prata com cobre. Tem um DIU chamado Silverflex, vou falar o nome aqui. Ele é um DIU que dura 5 anos e que tem um resultado excelente, porque ele é pouco inflamatório dentro do útero. Reação, né? Não tem reação quase nenhuma, tá? Mas aí um inconveniente é que às vezes algumas mulheres já sangram mais, como você falou aqui. Como é que controla o sangramento dessas pacientes? O mesmo produto que eu vou usar para bloquear o receptor do estrogênio vai
bloquear um pouquinho o receptor de estrogênio intraútero e vai diminuir o sangramento dessas mulheres. Então, acaba tendo 2 benefícios, tá? Você associa os dois? Associo os 2. Eu também Porque aí tenho... você pode usar uma dose menor também. Pode usar uma dose menor, tá? Eu também tenho... E aumenta a eficácia do DIU, né? Claro, A segurança sim, do a DIU. segurança aumenta. Eu também tenho muita experiência com implantes hormonais, André. Eu uso um implante, um produto chamado Nestorone, que é conhecido nos Estados Unidos como ST1419. Ele é um implante para 6 meses. É um implante inabsorvível, que a gente renova a cada 6 meses, que a gente coloca até para suspender a menstruação. Em algumas mulheres, 50% delas suspende, até também usado para tratar endometriose, mioma e adenomiose, que também são doenças estrogênio dependente, né? O lipedema é uma doença que tem muita influência do estrogênio, e a gente usa esses implantes também com muito resultado. Eu tenho uma família que eu trato a mãe, essa mãe eu tive que encaminhar para a cirurgia, e trato as 2 filhas dela com contracepção, com o Nestorone, e também com excelentes resultados, associado a tudo isso. Atividade física, exercício, evitar bebida alcoólica. Os jovens estão bebendo mais, né? Infelizmente, eles parecem que estão enxugando mais um pouquinho aí a esponja alcoólica, e é altamente inflamatório o álcool, né? Então, uso também isso com excelentes resultados. E estão vindo produtos novos, né? A tirzepatida agindo em GLP-1 e GIP, agora está vindo a retrotida, que até a gente aprendeu os nomes todos, né? Que vai agir em GLP-1, GIP, glucagon. Então, é um triplo agonista com resultados excelentes. Então, a gente tem experiência já nisso e a gente quer cada vez mais estudar, aprender, ensinar. Dar aula é bom porque a gente é obrigado a estudar, né? Mais do que os outros, e aprende. Quem ensina, aprende, né? Então, é muito gostoso. E tem tido muito resultado. E essa é a minha bandeira hoje. Dar um diagnóstico precoce, ter uma conduta que seja factível para qualquer paciente, tá? Usar produtos que esteja acessível às pacientes, né? Ah, doutor, mas eu não posso usar um GLP-1 desse da vida. O que eu posso usar? Metformina, gente, que pega até de graça no SUS, espironolactona, que é um diurético e também bloqueador de hormônio, que você pega de graça nas farmácias por aí, tá? É só pegar a receita com a gente. Então, tem alternativa, sabe? Você não fica em casa sofrendo, tenha atitude, busque conhecimento e tal, que dá para te ajudar, com certeza dá. E esse papel da gente de estar fazendo podcast, principalmente nesse mês de conscientização das mulheres para lipedema, é justamente para isso. Não falei sobre as mulheres que entram na menopausa e precisam usar o hormônio. Como é que faz isso? Foi o motivo da última aula que eu dei em Salvador. A gente vai usar o hormônio nessas mulheres que estão na menopausa, também em doses bem baixinha. A mulher na menopausa já é uma mulher mais inflamada, então tem que olhar mais para a inflamação desse tecido, né? A gente vai usar em dose baixa, geralmente uma via transdérmica, evitar fazer implante nessas pacientes, só em última situação, ou quando você já controlou essa paciente. Eu digo, implante em mulheres é merecimento. Ela tem que merecer. O pessoal vê aí, mas fulana fez implante, ficou toda inflamada, engordou, deu espinha, caiu o cabelo. É porque ela não merecia o implante ainda. E ela estava inflamada. Tem que encontrar também a dose também. Exatamente, a dose. E a dose, cara, é só a experiência mesmo. Você tem que sentar aqui do lado da mesa, paciente aqui, sabe? Ou ter aprendido com o meu grande mestre, Elzimar Coutinho, que foi quem me ensinou muito sobre implantes hormonais, e outros também, grandes profissionais aí. Hoje, o implante na mão de um profissional que é competente, que é experiente, é uma grande arma, e a gente consegue sem dúvida, ajudar, uma grande arma terapêutica, né? Tá. André, para a gente estar quase concluindo aqui o nosso bate-papo, para a gente encerrar.
cirurgia de lipedema. Eu sei que você não faz Sim. e tal, mas você indica... Sim, você... sim. A cirurgia do lipedema seria a cirurgia de lipoaspiração para remoção dessa gordura. Existem 2 cenários em que ela se torna útil, tá? Em 2 momentos fundamentais para você fazer uma cirurgia dessa. O primeiro deles é quando a mulher tem um lipedema tão avançado, que limita os seus movimentos. Então, ela não consegue nem praticar atividade física por causa dessa gordura que está acumulada. Ela sente dores incapacitantes. Então, essa cirurgia pode ser realizada de imediato para fazer com que ela consiga, sim, ter uma mobilidade e, assim, conseguir seguir o tratamento. Esse seria o primeiro cenário. O segundo cenário é o mais indicado, que é quando a paciente identifica o lipedema, começa a fazer o seu tratamento, desinflama do lipedema e aí ela vai fazer um tratamento para remover aquela gordura que está incomodando, mas ela já está fazendo todo acompanhamento nutricional, atividade física, reposição da parte hormonal se for necessária, reposição da parte de vitaminas e ali ela quer fazer então um ajuste naquela gordura que está ou atrapalhando visualmente, porque existe uma queixa muito forte da parte visual, principalmente quando a gordura se localiza no culote e no tornozelo. Tá? As mulheres que têm lipedema com gordura no tornozelo sofrem muito, porque elas não conseguem colocar um vestido, botar uma sandália, tem muito incômodo e elas querem melhorar esse aspecto. E é legítimo esse desejo de melhorar. Só que o momento para se fazer isso tem que ser com a doença controlada, com o lipedema ajustado. Então, não é, eu identifiquei que eu tenho lipedema, vou fazer uma lipo. Não é isso. Então, é você iniciar o tratamento clínico, melhorar, desinflamar, que aí os resultados do seu procedimento cirúrgico vai ser melhor. Eu vejo pessoas que fizeram cirurgias não tendo tratado o lipedema e a cirurgia não foi confortável pós-operatório, não ficou bom o resultado. Então, é fundamental, além de ter um cirurgião plástico experiente nesse tipo de cirurgia, ter também uma equipe que acompanhe essa paciente para ela fazer esse procedimento no estágio mais adequado. Eu já vi pessoas que fizeram lipoaspiração e tinham lipedema e piorou, André. O que lesou o linfático. Sem dúvida. Então, e aí ela saiu com lipolinfedema depois, tá? Então, tem que ter muito cuidado, muita experiência. E André falou uma coisa muito importante. Uma cirurgia, ou lipoaspiração, laser, ou a cirurgia de retirada de volumes mesmo, né? Grandes volumes de gordura que está pendente naquelas pernas para melhorar a mobilidade, é uma agressão. Sim. Vai alterar um monte de coisa, as citocinas pró-inflamatórias e tudo mais. Então, toda paciente que vai operar, ela tem que passar por uma desinflamação, por uma suplementação, por um controle de peso. Isso não resta dúvida. No pós-operatório imediato, ela tem que voltar para manter a desinflamação. Então, não adianta só você, vou juntar dinheiro para fazer uma cirurgia. Não, primeiro faz o dever de casa bem feitinho, tá? Que você vai ter um resultado muito melhor, tá? E a cirurgia não é uma só. Existe, tem que fazer mais de uma, na maioria das vezes. Da etapa que você estiver. Da etapa que você estiver. E já tem hoje no Brasil e tem grandes profissionais que operam muito bem, com excelentes resultados. Bom, lipedema. E agora, né, Gabi? Uma frase de ouro, uma fala de ouro para essas pacientes que têm lipedema. Gerenciar a saúde, já que identificou alguns sinais, alguns pontinhos que o paciente pode identificar aí com todas essas dicas do Dr. André, do senhor também, Dr. Elvídio, gerenciar a saúde e entender que se foi diagnosticado, o cuidado é para o resto da vida. Assim como a gente tem que ter o cuidado por ser asmático, por ter diabetes, por ter uma hipertensão, é pensar em conduzir esse cuidado sempre adiante. É claro, até eu como nutricionista, eu falo muito para os pacientes que acontece também de eu falhar em algum dia. O segredo é, escorregou, falhou, voltar. Porque se as saídas da rotina forem
frequência do que a rotina adequada, não vai dar bom, sabe? Vai ter o prejuízo aí no perfil inflamatório, vai ter o prejuízo na dor, vai ter o prejuízo na fadiga. Então, não vai ser contínuo os benefícios. Então, é gerenciar e cuidar, procurar um profissional que tenha adesão ao tratamento, né? Uma nutricionista que case um planejamento alimentar aí com todo esse tratamento que seja sustentável para o paciente. Então, a gente tem que pensar, tem que se colocar no lugar do paciente, né? Não montar um planejamento que vai ser difícil de colocar numa rotina de trabalho puxada, de uma rotina que tem pacientes, a maioria dos pacientes sai com a bolsinha térmica com uma refeição para o dia inteiro. Então, a gente tem que pensar na realidade e o paciente tem que aderir a um acompanhamento que traga essa facilidade. Doutor André, uma frase de ouro, uma fala aí boa para nossos pacientes. Vamos lá. Vou olhar para a câmera então. O lipedema ele é real, tá? Então ele é algo que está aí, como o doutor Ovidio falou, quase 13% das mulheres, se não for mais. E as mudanças não precisam ser drásticas. Se você conseguir melhorar 1% por semana, depois de 1 ano e 4 meses, você vai ser uma pessoa 100% melhor. Então, você não precisa ter medidas drásticas. Pratique um pouco mais de atividade física, coma um pouco menos, durma um pouco melhor, saia um pouco mais ao ar livre, faça atividades ao ar livre, pratique exercícios, que você vai ver que no longo prazo isso vai fazer toda a diferença. A gente sabe que muitas pessoas não têm condições, às vezes, de fazer todo um tratamento, de fazer todo um investimento. Mas o maior investimento não é nos medicamentos em si, é na mudança de vida, no seu comprometimento com o seu lipedema. E, claro, procure os profissionais que possam te ajudar. O Dr. Ovidio é a minha recomendação dos meus pacientes, porque eu encontro nele ali uma oportunidade de você conseguir abraçar todos esses aspectos, a Gabi estando lá com ele também, de ver essa parte nutricional, metabólica, hormonal, nutricional e de atividade física. Então é isso. Identifique, faça o diagnóstico precoce e procure sua ajuda. Você merece viver bem e viver melhor. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje no meu Instagram. Ah, é? E uma das perguntas que está aqui é: uma pessoa magra no climatério pode desenvolver lipedema? Essa pessoa que me fez a pergunta é bem magrinha. Será que ela está com lipedema? Vai no consultório para eu saber, tá? Pode sim. Sim, Inclusive, eu tenho uma das primeiras pacientes que eu tratei, muito magra, bem magrinha, mas tinha um lipedema acentuado, pouca massa muscular e tinha muita dor. Tratei essa paciente me parece que se já não ganhou neném, tratei, conduzi, orientei, tem uns 4 ou 5 anos isso já, e a paciente hoje está muito bem e estava grávida, que ela queria ter um segundo filho. E tinha piorado muito na gravidez. A paciente tem uma história interessante, tá? E qual a influência da ginástica? Eu já perguntei, as perguntas aqui que nós já respondemos quase todas. Eu sou muito grato às pessoas que param para ouvir a gente. Não tem coisa melhor do que você passar uma informação e ser reconhecido que essa informação reverberou para alguém. Se você gostou desse podcast, passa para sua amiga, indica para ela, indica para quem precisa ouvir isso, tá? E tem profissionais que são competentes, mas também tem profissionais que cuidado, tá? Avaliem bem, pensem bem, não entregue a sua saúde na mão de quem não está preparado, tá? É muito importante estudar e eu quero agradecer a Deus pela sabedoria, pelo ensinamento que a gente tem, que a gente aprende cada dia mais, o apoio das pessoas ao meu redor, aqui hoje a equipe também, tá? Agradecer a Gabi, está nessa parceria há mais de 15 anos comigo, cuidando das nossas pacientes, dos hormônios das nossas pacientes. Agradecer a você, André, que é um amigo que eu fiz nessa jornada aí de lipedema e estamos juntos e vamos estudar cada mais. Fiquei muito feliz pelo convite. Vamos encontrar mais vezes, certamente. E deve vir aí uns 2 ou 3 podcasts aí com esses assuntos aí, tá? Estarei aqui com o maior prazer. Tá bom. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também muito a doutora Ovidio, até pelo comprometimento com os pacientes, né? E toda a equipe do IME. Muito bom. Comunico também que a gente está elaborando aí um e-book, agora
Tô fazendo um compromisso público, vou ter que lançar os e-books, não vai ter jeito não, estava segurando um pouquinho, mas vou fazer isso que estão pedindo bastante. Ótimo. E o que está faltando informação de verdade, tá? Tem muita informação por aí, mas tem umas coisas que são milagre e ninguém faz não, tá, gente? Tá? Só o nosso Senhor para fazer milagre pra gente. Muito obrigado. Obrigado por nos ouvir e nos acompanhar e nos dar esse apoio todo. O meu reconhecimento é por causa de vocês que acreditarem em mim um dia.